O Michel já entrou? O Michael já entrou? O que você tinha perguntado para mim? Curso, como é que é? Se demorar muito tempo, o quê? Que o trem Período de uma interrompeu? hora. Esse Hã? período de uma hora, se esse período de uma hora já é o suficiente para possivelmente ter que amputar Aí o depende membro. de cada paciente, da fisiologia de cada um. Vamos supor que é um paciente de 60 anos que eu tive que fazer isso. Ele já, às vezes, já faz tratamento de diabetes, hipertensão, né, alguma outra coisa, ainda acontece isso tudo. A chance dele ali é mínima, se eu fizer um torniquete, né? Então, vai depender de cada um, mas uma hora é muito tempo para ficar sem passar sangue ali, muito tempo. Então, é isso que se chama aí o torniquete, tá, pessoal? Quando vocês ouvem, vê, né, nos filmes aí acontecer, então é por causa disso, tá? Então, antes era feito de qualquer forma, né, sem nenhum critério, qualquer técnico, qualquer pessoa podia fazer, e agora não é assim mais, né, que pode, assim, fazer essa conduta mais ampla. Então, sempre meu paciente de hemorragia, eu vou encaminhar para atendimento pré-hospitalar, para atendimento hospitalar, porque isso aí eu fiz só os primeiros socorros ali, né? E que salvam uma vida. Então, os casos de hemorragia interna são também de muita gravidade, igual o exemplo que eu dei do baço, né? Da ruptura de baço. Então, eles são muito graves por causa da dificuldade de identificar que o paciente está com hemorragia interna, né, abdominal, por exemplo. Então, realmente, antes da gente ver isso, eu já havia explicado para vocês que os médicos, às vezes, têm uma dificuldade ali em identificar, está tratando outra coisa, o paciente não melhora, que é o que já aconteceu comigo, quando está na beira da morte ali, resolve abrir para poder ver o que, que é. Quando abre a barriga, está lá, né? A ruptura de um órgão, às vezes. Suspeitar de hemorragia interna, se o acidentado estiver envolvido em acidentes violentos, sem lesão externa aparente, queda de altura, contusão contra volante ou objetos rígidos, queda de objetos pesados sobre o corpo. Então, eu sempre falo isso aqui para vocês, ó, suspeitar sempre de algo quando o paciente acidentou e não tem, não, é o segundo aqui, ó, e não tem lesão externa aparente. Eu posso estar com o meu paciente lá, não tem um arranhão, mas ele pode estar com hemorragia interna, por causa da pancada brusca, né? E não sofrer um arranhão. Então, todo paciente, quando dá a entrada pela porta ali de emergência, eu tenho sempre que suspeitar. Eu estou falando isso porque eu já tive problema com isso, né? Paciente meu que é de madrugada no pronto-socorro, o médico emergencista, ele é vítima de capotamento, viu? Ele chegou sem um arranhão. Mandou o paciente fazer tomografia, né? Porque tomografia ele queria ver se tinha alguma lesão cerebral. Só que o paciente, ele estava com sangramento interno, conversando normalmente, sem nenhum arranhão do lado de fora, e veio convulsionar, a gente vai ver em convulsão aí, em cima da máquina de tomografia. Mas depois eu conto o resto da história para vocês, que a gente vai ver em convulsão. Então, às vezes, a gente vai de entrada na sala de emergência ali para vocês, um paciente que não tem nem um arranhão, né, e corre o risco de ter lesões gravíssimas ali, não de fratura, né, mas de sangramento interno ali, quando vocês realizarem a imagem de tomografia, né, dele, porque ressonância não salva a vida de ninguém, só a tomografia. E alguém tem alguma dúvida aí em hemorragia? Gostaria de tirar? Pressionar a mão ou algum pano, algo contra uma hemorragia externa funciona? Tipo assim, você pressionar para tentar estancar o sangramento? Mas nós vimos ali em primeiros socorros que nós íamos comprimir o local. Aí você Sim, lembra que eu falei que eu vou pegar uma compressa ou uma gazinha para comprimir? sim, É isso que você quer saber? lembro. Sim, no caso, é uma alternativa ao torniquete.
Isso. Quando eu vou comprimir, onde que está sangrando, é uma tentativa de não deixar que o sangue Estancar o saia. sangramento. Isso. Que ele não Então, caia, qual isso. ponto o ferimento tem que estar para o torniquete ser uma alternativa mais viável do que tentar estancar o sangramento? Sim, Essa é a entendi. minha dúvida. Entendi. Por exemplo, aqui é mais fácil eu fazer essa compressão. Mas quando eu tenho, por exemplo, hemorragia arterial, artéria femoral, que é próximo da região inguinal, não adianta você comprimir, porque ela é muito profunda. A única coisa que vai resolver é se amarrar. Aqui também. Aqui também. Então, depende, às vezes, da região onde que foi o corte e da profundidade onde foi o corte. Se foi um rasgo pequenininho ou foi um rasgo, uma faca larga que entrou e saiu e esguichou. Então, depende. Por exemplo, um tiro, né? Um tiro em algum lugar que o tiro ultrapassou logo a artéria. Às vezes, compressão não vai resolver. Vai esguichar tanto que você vai continuar comprimindo e ele vai continuar escapando. Por quê? Entendi. Porque como é que fala? A pressão. A pressão, exatamente. A pressão não vai te deixar comprimir ali. Entendi. Você vai reduzir a quantidade que vai cair para fora, mas vai continuar saindo. Uhum. Se ele continua saindo, você vai continuar tendo toda, evoluindo para aqueles sintomas. Pele fria, sudorese, Você vai continuar descompensando, você vai continuar o paciente piorando a cada momento que passa. Talvez ele não vai piorar tão rápido como se estivesse esguichando, mas aos poucos ele vai piorando porque continua com a perda sanguínea, né? Oi, Isabela, Fala comigo, Manaci. me fala aqui, Fala. um acidente motopilístico. Uhum. Aí o cara tá lá com fratura externa. Aí você socorre, não tem uma coisa limpa, né? Não tem uma gase, não tem um pano esterilizado. Aí você não Vai põe. tampar. Não põe, não. Você vai direto com a mão. Porque se você pôr pano sujo, você vai piorar a vida dele drasticamente. Tá. Eu pensei que você ia falar que ia ser não é risco pene. Como é que fala? Como você falou aí? Deixa eu ler aqui. Em relação ao torniquete, que tem que olhar o benefício, não é isso que você falou aqui? Onde que está isso? Custo-benefício. 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 Isso. Então, eu achei que você ia falar isso. Então, não coloca a mão de jeito nenhum. Não, mas aí você tem luva, né? A gente pode, mas aí tem... Não, Isabela, eu não sou socorrista. Tá. Seu áudio fechou, Maraci? Fechou, porque meu irmão passou com o som ligado aqui. Eu não sou socorrista. Eu vi um acidente na rua, a primeira pessoa que está lá no acidente sou eu. Eu não vou ter meios, eu não vou ter nada de primeiros socorros comigo. Uhum, uhum. Então eu não posso com a mão. Aliás, eu posso Entendi. com o pano, eu tenho que ir com a mão. Aí eu vou te dar uma outra situação, é a mesma coisa, o paciente está com sangramento arterial, né? É a mesma coisa de eu falar, o paciente está tendo um parto dentro do ônibus, nós vamos fazer o parto. Nós vamos fazer o parto, né? Infelizmente, nós vamos fazer o parto com o recurso que tiver, não tem jeito, é salvar a vida. O que você vai levar para o paciente ali com a roupa suja é bactéria, que fica na roupa, é micro-organismo, é sujidade. Isso aí a gente trata depois com antibiótico, venoso, a gente interna, a gente resolve. Agora, o sangramento, a gente tem que resolver na hora, porque senão ele vai morrer. Então, vai ter que pegar o que tiver ali, entendeu? Menos sujo possível. O que está menos sujo aqui? Entendi. Mas e o risco dele passar alguma coisa para mim? Se bem que eu tenho que estar com alguma lesão na mão, né? Eu falo doença. Entendi. Agora, entendi. O paciente passar para você é super grande, e você passar para ele também, né? Porque quando a gente tem contato com o sangue do paciente, não é só o paciente vai passar para a gente também pode passar para ele, né? Então, você pode até pedir, às vezes, o paciente, quando você pega um pano, não tem nada que pega, um tecido ali comprime, se o tecido não molhar, você não vai ter contato. Então, se eu pegar uma toalha de rosto, uma jaqueta de alguém, colocar em cima e comprimir,
a jaqueta não vai molhar até chegar na sua mão, entendeu? Então, você não vai ter contato com o sangue do paciente, porque molhou só a jaqueta, não molhou só a mão. Entendi. Tá bom, obrigada. De nada. Então, Isabela, fala comigo. sobre aquela foto que você mostrou das hemorragias internas, aquele cara todo roxo, Sim, aquele cara teve uma fratura de órgãos, ou seja, estava um sangramento interno, né? não necessariamente, é igual eu te falei. Na próxima vez que se der, eu não sei se vai dar tempo aqui cair, eu tenho uma foto aqui que aconteceu na minha casa com outra pessoa, e exatamente um hematoma idêntico a esse. Ele não teve problema nenhum com o órgão, ele ficou com hematoma. Eu vou falar que foi a metade dele aqui, ó, idêntico. Foi uns 3 meses para o organismo absorver o hematoma. E foi uma peça, uma barra de ferro que caiu. Então, os órgãos, tipo assim, tem um sangramento interno dentro dele, fica com alguma outra cor ou fica parecido? É isso que eu estou te falando, que a gente viu aqui no finalzinho da apostila, ó, o que o médico, elas são mais perigosas, porque é de difícil descoberta, né? Quer ver? A gente acabou de ver aqui, ó. Torniquete, manter a vítima deitada, encaminhar. Os casos de hemorragia, aqui, ó, a gente acabou de ver, ó. Os casos de hemorragia interna são muito graves, devido ao grau de dificuldade da sua identificação. Então, a gente vai custar identificar que o paciente não melhora nunca ali, porque ele está com hemorragia interna. Então, até o médico... Então, vai ter que abrir a Isso, pessoa mas para nem descobrir sempre se... tem que abrir. Então, esse caso que eu vivi no hospital particular aqui há 16 anos atrás, então, ninguém descobria quando estava perdendo, quase morrendo o paciente mesmo no CTI, resolveu abrir a barriga e descobriu que era ruptura e está vivo até hoje. Mas, geralmente, de difícil descoberta. Geralmente, de Entendi. difícil descoberta. Porque eu sempre pensei que quando estava assim, roxo, grande roxo mesmo, você falou, pronto, alguma coisa aconteceu lá dentro, tá sangrando demais. Pode ter, mas muitas vezes não tem. Por exemplo, quando tem sangramento craniano, intracraniano, a gente sempre tem uma imagem de guaxinim, que a gente fala, que é aquele bichinho que tem um olho todo preto, roxo. Então, o paciente está todo branquinho, assim, mas tem o olho todo roxo, como se tivesse tomado um murro aqui e um murro aqui. Todo paciente que tem atrás da orelha roxo e a pálpebra dos olhos roxos, como tipo, só aqui roxo, 200% que aquele paciente tem sangramento intracraniano. É sinal de guaxinim, que a gente chama. Eu tenho imagens aqui, acho que no decorrer das matérias deve aparecer ela por aí. Então, existem algumas patologias, né, que vai apresentar através de algum sinal e sintoma, mas tem outras que não vai te apresentar nada. Eu não estou te falando desse paciente meu, aconteceu comigo, que ele deu entrada na emergência de madrugada, o emergencista mandou fazer tomografia, o cara estava conversando, tinha um arranhão, o carro capotou 3 vezes, e o paciente, quando eu botei na mesa de tomografia, ele convulsionou, caiu lá em cima da cama e quebrou a cara toda. Então, assim, era um paciente potencialmente de convulsionar totalmente, né? É um paciente que foi trauma de automobilístico, né? Ele chacoalhou ali, bateu várias vezes. Então, o que eu quero dizer para vocês, que embora o paciente não tenha nenhum arranhão, ele pode estar muito pior do que se tivesse um arranhão ali por dentro, né? Por isso que tudo, a gente tem que sempre levar para o hospital, sempre levar para o hospital. Vai fazer os exames, vai fazer checagem, vai fazer tudo, tá? Entendi, obrigado. De nada. E o próximo que a gente vai ver agora é o desmaio. Talvez aí todo mundo já tenha tido um desmaio ou presenciado um desmaio aí, né? Desmaio é desmaio mesmo, né? De desmaiar. Então, o que é um desmaio? Então, isso aqui, gente, esse conceito, ele é um conceito geral para qualquer desmaio. Tá? Uma gestante que está grávida, outra pessoa que ficou impressionada porque viu uma pessoa esfaqueada no chão, uma pessoa que estava de emoção, de felicidade. Então, são várias coisas. E, assim, cada um é cada um, né? Eu já falei isso com vocês hoje. As pessoas são diferentes.
Então, por exemplo, meu irmão, qualquer sangue que você vai colher dele, desmaia, ele fica branco, verde na sua frente na hora, desde pequeno, já é um homem velho de 40 anos. E eu não tenho nada, né? Eu sou enfermeira, não tenho nada com isso. Então, nós somos diferentes, as pessoas são diferentes, né? Então, Professora, oi. e se eu tiver trabalhando nos meus primeiros dias e aí aparecer uma pessoa esfaqueada e eu desmaiar no serviço, eu vou ser demitida? Ai, que pergunta difícil, meu Deus. A minha Porque, irmã, olha, sinceramente, Vocês estão na hora da a minha, saúde, gente. Esquece, não. Ô, Isabela, Oi. a minha irmã, ela via sangue e desmaiava. Hoje em dia ela é enfermeira. Olha só. pois eu quero me acostumar para não passar mal. Uma coisa é Minha vez que foi fato. tirar sangue, ela desmaiou. O primeiro de tudo que vocês assistirem, né? Vocês vão ficar assim, com o olho pulando para fora. Então, vai ser o primeiro óbito, né? A primeira convulsão, a primeira hemorragia ali. Então, sempre vocês vão ficar mais assim. A partir da segunda, você já não fica mais assim, com o olho pulando para fora. Porque você já sabe que o processo é assim, que acontece daquela forma, né? Então, infelizmente, é você se acostumar com aquilo, acostumar, né, com aquela situação ali, né? Infelizmente, acostumar. Porque faz parte, né, da quem trabalha na área da saúde, faz parte de assistir essas coisas, né? Mas, por exemplo, se você trabalhar aí na clínica axial, a gente nunca espera que vai ter uma morte, né? Então, já é mais difícil você estar próximo aí dessas questões. Então, mas será que você vai te oferecer uma vaga do pronto-socorro X aí, você não vai aceitar? Não, não mesmo. Não vai? Nunca, prefiro outra. Jura? Nossa! Oh, com certeza. Pronto-socorro eu não quero nem ver na minha vida. O meu primeiro emprego foi o Politrauma do Odilon. E foi a melhor experiência da minha vida, que deslanchou minha vida inteira, sabe? De madrugada. Eu só ia lá sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo. Pensa o Vietnã. Misericórdia. Uhum. E tudo de... por aí também. Não, o João nunca trabalhei, não. Então, eu vi de tudo lá. Eu vi esfaqueamento, tiroteio, estupro, um monte de outras coisas, assim, sabe? Horrorosas. Mas me fez... Mas acostuma, né? me fez desenvolver em todos os sentidos ali, né? Como que a gente tem que ver as coisas, como que a gente tem que ver as pessoas, né? Nós estamos lá para... Vocês vão fazer todo um juramento para salvar pessoas e vidas. Eu não tenho nada a ver com o que aconteceu ali, com aquela situação. Se ele é estuprador, se ela é a vítima, se não é, eu tenho que cuidar dele, né? Eu formei para cuidar de pessoas ali na área da saúde. Então, é onde que a gente realmente se transforma em vários âmbitos, sabe? E a classificação do desmaio. Então, nós vimos lá choque, né? Tem classificação do choque, neurogênico, cardiogênico, anafilático. Nós vimos aqui hemorragia, tem classificação das hemorragias, né? Hemorragia arterial, venosa, capilar, interna, externa. E o desmaio vem do mesmo jeito. Então, tem classificação do desmaio, né? Então, eu tenho a causa vasogênica, a causa metabólica e a causa neurogênica. Então, tudo é desmaio? Porém a gente fala, não, fulano desmaiou. Só que ela não é da área da saúde, ela não tem que saber isso, né? Ela teve um desmaio por causa vasogênica. Ela teve um desmaio por causa metabólica. Então, existem essas distinções aí relacionadas às ocorrências dos fatos, tá? Deixa eu só abrir aqui o meu PowerPoint do desmaio, e eu também já vou abrindo aqui o SPOINT para a gente fazer a chamada, porque senão eu empolgo aqui e não faço. Isabel, Oi, pode falar. você falou também que ia passar para a gente a matéria que vai cair na prova. Isso, perfeito. Vou tirar esses minutinhos aí para eu fazer isso, e sobrar a gente volta. Porque senão a gente não fica alinhadinho.
Professor, um paciente esfaqueado é muito feio? Ai, meu Deus. É você que não quer ver, né? É ela que não quer ver, não é? Eu tenho muita curiosidade com essas coisas, mas infelizmente eu não tenho estômago. Nós vamos ter uma matéria aí dos primeiros socorros que chama ferimentos. Aí eu vou te mostrar. Eu tenho muita curiosidade de ver gente morta, eu tenho curiosidade de ver gente sangrando muito, mas eu não consigo. Sério? Curiosidade Mas quando você escolheu esse curso, você pensou nisso? você não faz. Pensei. Peraí, a gente está quase. Aqui é devagar. Gente, é 10, né? Não, passou rápido demais, gente. Tá dando a hora aqui. Achei que eu ia falar mais um pouquinho. Agnes, presente, que eu vi ela aí. Presente. Alcione, Presente. Amanda, Presente. Ana Carolina Barbosa, Presente. Ana Luísa, André, Presente. André presente, Bárbara Gonçalves, Presente. Bruna Ribeiro, Bruna, Carlos Felipe Cardoso, Carlos, Cíntia Rodrigues, Cíntia, Conceição Aparecida, Presente. ok, Danúbia, Professora, pulou meu nome. pulei, amiga, Dani, o Ela. nome não tá aqui não, Pois tá é. vendo aqui? Uhum. Na aula de fundamentos também não estava, não. Mas ontem na aula de psicologia estava. Ó, tem que olhar na coordenação. A Conceição tá, Danúbia respondeu? Danúbia? Ênica, estava aí, falou comigo. Fabiane, Presente. Presente, professora. Fernandinha, Presente. Gabriel, Graziele, Presente. Gabriel Professor. ok, Henrique, Presente. Isabelle Vitória, Isabelle, e Isley, Ítalo Alvarenga, Presente, professora. e Isabela Abreu, tá aí, Presente, professora. Jonathan, Presente. ok, João Peterson entrou aí agora, Júlio César da Silva, Presente. é porque eu não sei qual dos dois, Júlio César Jerônimo, tá. Júlio César, o outro, Jerônimo, Kimberley, Larissa, Presente no chat. tá, Larissa Rodrigues, Ela pediu para avisar que está com problemas pessoais. tá, obrigada, Leidiane, Presente. ok, Luiz Henrique, no chat. valeu, Maraci tá aí, Marcelo tá também, Michael tá, Michele, Presente. beleza, Natan tá aí também, Presente. Natane, A Nívia, Natália falou que tá comendo na internet, pessoal. tá, obrigado, Nívia, presente, Kelly tá aí, Rodrigo tá aí, Rosimeire, Ela também pediu para avisar que não pode assistir aula hoje, tá? tá bom, gente, obrigado. Eu pus aqui, Rodrigo. Thaís Rodrigues. Thaís. Presente no chat. Valeu. Tiago Henrique.
Estou aqui, professor. Valeu. Alisson. O Alisson. O Arley. O Arley. Presente no chat. Ok. O Alisson presente no chat. O Alisson e o Arley da Costa e o Arley Ferreira. O Arley Ferreira não respondeu? Não, ainda não. Beleza. Brigadaço. Deixa eu voltar aqui para a apostila. Para a gente olhar agora a questão da prova de 20 pontos. Então, deixa eu só voltar aqui. A prova de 10 pontos, a gente foi antes de parada cardiorrespiratória. Antes de primeiros socorros. Foi nessa parte bem inicialzinha aqui, até a questão da segregação, né? A prova de 20, gente, eu vou colocar aqui, ó, a partir dessa parte aqui, ó. Primeiros socorros. Deixa eu anotar também, porque senão daqui a pouco eu pergunto. Começa em primeiros socorros. Parada cardiorrespiratória cai, né? Essa matéria aí de choque toda cai. A hemorragia toda vai cair. Deixa eu só calcular se eu vou pôr desmaio junto. Desmaio também cai, tá? Só até desmaio. Então, a prova de 20 começa lá em primeiros socorros e vai até desmaio todo, viu? Não vai até aqui onde que a gente foi hoje, não. Vai até desmaio todo. Vai até aqui, ó. Então, a prova vai ser daqui para cima. De 20 pontos. A prova final de 30 começa aqui e vai até a última página. Ô, professor. Oi. Deixa eu só tirar uma dúvida da senhora aqui rapidinho. Claro. O trabalho, a data de entrega é até no dia da prova, não é? Da prova de 30. Da prova de 30, Beleza. Tá para dar tempo de vocês... Não, para dar tempo de vocês verem praticamente a apostila inteira e melhorar o trabalho de vocês. Beleza. Ok. É porque eu coloquei lá que é até a prova de 30, mas nós não temos a data da prova ainda, né? Por isso que eu não coloquei a data lá. Mas é o dia que sair a prova de 30. Então, no dia que vocês forem fazer a prova de 30 na plataforma da minha matéria, é que vai ser o último dia para a entrega desse trabalho. Dúvida, gente, aí na questão da prova, matéria? Pode repetir? Posso. Sim. A prova de 20, né? Vocês já receberam o calendário, vai ser no dia 24/8. Deixa eu até ver que dia. Só um minutinho, André, eu vou falar aqui para vocês, só olhar o negócio da data aqui. Então, nós temos a próxima aula da semana que vem e depois já é prova. Nós temos mais uma aula e depois já é prova de 20 pontos. Ô, professor, o primeiro módulo, então, no caso, acaba em novembro, por aí? Que é a prova de 30 que acontece? Acredito que é, até em novembro que vocês vão, acredito que é. Eu não tenho certeza quanto que vocês vão terminar o primeiro módulo. Vocês já estão fazendo a de 20. De 20 para de 30, você vai ter mais uns 2 meses de aula, é isso mais ou menos, uns 2 meses e meio no máximo. Vai dar isso mesmo, setembro, outubro, né? Isso mesmo. Tá bom, obrigada. Nada. Ô, André, então, a prova de 20 é 24/8 e a matéria começa lá em cima, em primeiros socorros. Esse aqui, ó.
Isso, matéria da prova começa aqui, primeiros socorros. E vai até desmaio. Então, desmaio também vai cair, tá? Então, tudo isso aqui que a gente viu, e até aqui, ó. Certo. Tá bom? Ok. Então, nós já temos alguns exercícios lá na plataforma, dá para vocês entrarem e estudar de novo, não dá para fazer exercício lá de novo. Dá para refazer no caderno de vocês, né? Tem algumas perguntas específicas lá das matérias anteriores, pode assistir as aulas gravadas novamente, tem a apostila, tem os meus slides para poder estudar, tem o exercício aí que eu vou passar da última matéria antes da prova, junto com a matéria de hoje. Então, tem muita coisa aí para vocês, tá bom? No mais, foi um prazer revê-los aí novamente, bom resto de semana aí para vocês. Falei até aí, né, na cabeça, terça-feira que vem a gente se vê de novo. Qualquer dúvida que surgir quando estiver fazendo exercício, anota, que a gente se fala terça-feira que vem. Ainda dá tempo ainda para a gente tirar aí antes da prova. Professora, você vai colocar o exercício na plataforma? Vou colocar o exercício, não hoje. Assim que tiver liberado, eu aviso os líderes aí para comunicar vocês, tá? Ah, tá, ok. Obrigado, viu? De nada. Então, boa aula aí no segundo horário para vocês e fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, boa noite. Obrigada. Obrigada. Beijo grande. Tchau, tchau.